e o seu tenente enfermeiro António Borges, ambos do Hospital das Forças Armadas Polo de Lisboa. O tenente-coronel enfermeiro Armando possui, para além da licenciatura em enfermagem, diversas pós-graduações, nomeadamente Gestão e Administração do Serviço de Enfermagem, Enfermagem do Trabalho, Gestão de Recursos Humanos, Missões Humanitárias, Catástrofes e Conflitos. Integrou vários grupos de trabalho dentro da área da saúde militar e assumiu desde 1996 a chefia de vários serviços no Hospital da Força Aérea, culminando com o cargo de enfermeiro-diretor desse mesmo hospital em 2012. Assumiu o cargo de coordenador adjunto de enfermagem do Hospital das Forças Armadas Polo de Lisboa em 2015, sendo atualmente o enfermeiro coordenador do Hospital das Forças Armadas. O Sr. Tenente Enfermeiro António Borges ingressou no Exército Português em 2002 e no curso de licenciatura em enfermagem na Escola de Serviço de Saúde Militar em 2003. Frequentou o curso de pós-graduação em saúde militar em 2007 e encontra-se atualmente a frequentar o curso de mestrado em enfermagem médico-cirúrgica na área de enfermagem à pessoa em situação crítica. É formador de simulação médica no âmbito dos cursos de suporte básico, imediato e avançado de vida desde 2008, docente na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa e Escola Profissional Almirante Domingos Tasso de Figueiredo desde 2010 e docente da Escola Superior de Enfermagem de São Francisco das Misericórdias no âmbito da pós-graduação à pessoa em situação crítica desde 2014. A equipa sanitária do módulo de apoio da Força Nacional Destacada de primeira OMLT no Afeganistão em 2018 e desempenhou funções na Unidade de Cuidados Intensivos no extinto Hospital Militar Principal e no Hospital das Forças Armadas de Polo de Lisboa de 2009 a 2019, acumulando o desempenho de funções do Serviço de Ensino, Formação e Treino do HFAR, no período de 2018 a 2020. Desde fevereiro de 2020, desempenha funções de enfermeiro-chefe do Departamento de Cirurgia ALA do Hospital das Forças Armadas Polo de Lisboa. Sr. Tenente-Coronel, muito obrigado por se ter juntado a nós e, neste momento, a palavra é sua. Bom dia a todos. Viena, em primeiro lugar, agradeço a apresentação feita. Felicito a APEM pela organização e iniciativa deste terceiro Encontro Internacional de Enfermagem Militar. Cumprimento as entidades presentes, cumprimento os meus amigos, colegas, camaradas, restantes presentes. Então, onde é que está a minha apresentação? Ok. Muito bem. A minha apresentação está estruturada aqui com uma agenda, com 5 pontos. Começarei por fazer uma introdução ao sistema militar, depois falarei sobre o apoio à família militar durante este período de contingência e de combate à Covid-19, falarei um pouco sobre a gestão dos voluntários da família militar, a formação e o empenho dos voluntários e, por fim, terminarei com as lições aprendidas. Prometo estar atento ao tempo despendido e ao tempo que me resta. Começarei por mostrar aquilo que foi a transformação da integração dos hospitais militares. Reparem, antes de 2003 tínhamos 5 hospitais, 2013, perdão, e a partir de 2013 ficamos com 2 hospitais, 2 polos num hospital. Tudo isto teve um sistema de enquadramento legal e normativo que marcou a evolução cronológica deste processo de integração hospitalar, portanto, esta junção hospitalar das Forças Armadas. O sistema de saúde militar foi sujeito a estas profundas reformas nesta última década. Essa reforma do sistema de saúde militar tem como objetivo principal a criação de um modelo de organização, do novo modelo de organização, que possa responder com mais eficácia e eficiência às necessidades das Forças Armadas e contribuir para a otimização e racionalização dos recursos humanos, dos recursos materiais, dos recursos financeiros e das infraestruturas hospitalares afetas à saúde militar, objetivando a melhoria do desempenho operacional e da funcionalidade de todo o sistema em conjunto.
Perdão, ainda há aqui mais qualquer coisa para dizer. O sistema de saúde militar tem por missão a manutenção e a recuperação física e psicológica ou psicofísica dos militares, adequada à sua função. Assiste também em capacidade soberana elementos das Forças de Segurança Pública, GNR, através de protocolos celebrados para o efeito. Enquadra-se no sistema de saúde nacional, tendo sem prejuízo das especificidades militares de índole operacional. A saúde militar pode ser definida como um conjunto de especialidades, a enfermagem, a medicina, a farmácia, a psicologia, a veterinária, e aqui aproveito para fazer um parênteses que realmente a enfermagem é também uma especialidade da saúde militar e não uma área técnica, como tem sido observada no grupo aglutinador de TS, técnicos de saúde. Portanto, é como eu dizia, um conjunto de capacidades, de especialidades, e ainda outras áreas técnicas que circunnavegam nas órbitas destas especialidades. Nelas estão incorporadas os avanços técnicos, científicos, de cada especialidade e refletidos os conceitos doutrinários decorrentes do contexto geoestratégico. A saúde militar tem por missão o apoio à seleção do pessoal para o serviço militar, a promoção da saúde, a prevenção da doença, a recuperação dos indisponíveis e a avaliação da aptidão individual para a continuidade ao serviço. A saúde militar compreende-se como um importante fator multiplicador da capacidade de combate, pelo que deve ser entendida como saúde operacional. É sofisticada, cada vez mais especializada e muito dependente de meios tecnológicos. Com a publicação do Decreto-Lei 184, de 2014, que atribui novas competências ao CENFA, nomeadamente no âmbito do ensino superior militar, e cria a UEFISM, que vai suceder à Escola de Serviço Militar, que estava integrada no Exército. Com o despacho 2443, atribui a componente assistencial e hospitalar, visando garantir o apoio de qualidade aos seus utentes. Passei agora para o ponto 2 da minha agenda. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde alterou a classificação da doença Covid-19 de epidemia para pandemia. Perante o flagelo criado pela Covid-19, o ENCFA desenvolve uma diretiva de contingência específica para apoiar os militares e civis das Forças Armadas e a família militar. Esta família militar, num contexto abrangente, integra todos os militares do ativo, na reserva, na reforma, os deficientes e todos os que têm também acesso à saúde militar através de protocolos. Desenvolvendo capacidades próprias de diagnóstico, procuramos então o processamento e o tratamento dos militares que seja efetuado através das capacidades e recursos próprios para nos permitir aliviar o esforço do SNS. Garantir a operação de uma linha telefónica, esta linha telefónica composta essencialmente por psicólogos inicialmente a atuar no SECOM,
mas também com enfermeiros e médicos. E esta linha telefónica que encaminhe de forma adequada os indivíduos com base nos sintomas apresentados e localização de origem. Atender as infraestruturas dedicadas, gabinetes de atendimento, consultas, realização de análises, triagem Covid, nas áreas de Lisboa e do Porto, a indivíduos suspeitos, validados, permitindo a validação diagnóstica e o respectivo encaminhamento. Estas capacidades referidas permitiram dar indicações para que os indivíduos regressassem à sua situação de normalidade, adotassem a situação de isolamento no domicílio, fossem tratados em centros de acolhimento militares, nas zonas de Lisboa e do Porto, para tratamento de indivíduos infectados não graves, que não carecessem de internamento hospitalar, mas que ainda assim necessitassem de isolamento social e não tivessem condições domiciliárias para o fazer. Ou, em última análise, fossem internados no Hospital das Forças Armadas por necessitarem de cuidados de saúde hospitalares. Capacitou-se perante capacitou-se o hospital, Polo de Lisboa e Polo do Porto, com enfermarias destinadas à terapêutica de casos que necessitassem de hospitalização provocada por Covid-19, garantindo ainda a sua capacidade para o tratamento inadiável de doentes nas diversas patologias. E também, em simultâneo, garantir que, durante o período que se desenvolvesse o combate à Covid-19, o pessoal de saúde a prestar serviço nos CAMs, nos Centros de Apoio Militar, Hospital do Porto e Lisboa, pudessem ter a possibilidade de ser instalados em locais para permitir o seu descanso. Um fluxograma que explica... Não, só, desculpa a interrupção, vou ter que pedir que acelere um pouco, porque ainda temos que assistir à apresentação do Tenente Borges. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Vou lá então avançar. E na gestão, portanto, houve aqui no dia 19 de março uma iniciativa do Estado-Maior-General das Forças Armadas que lançou um repto à população para a angariação de voluntários. Essa iniciativa mereceu uma forte adesão e ficamos então com a capacidade de tratar essas listas de voluntários. A angariação teve esse registro, divulgação e para se poder exercer o voluntariado. A seleção e a convocação dos voluntários por parte dos órgãos, bem como o adequado enquadramento e coordenação quando seja efetivado o seu empenho. Este tratamento dos voluntários teve uma ação de centralização no ENCFA e uma descentralização nos órgãos. Aqui um fluxograma que explica então o tratamento que foi dado aos voluntários, o seu empenho e os locais disponíveis para o desempenho do voluntariado. O empenho e a gestão e a formação dos voluntários. Este quadro, apesar de parecer um quadro vazio, devo-vos dizer que houve uma forte resposta em termos de voluntariado. Tivemos listas com quase 8.000 voluntários, na área da saúde perto de 800, e nós fizemos integração e o acolhimento de alguns deles. Dizer-vos que em relação ao RL2, podem ver aí, o CAM de Lisboa, RL2, tem um 0, mas ele esteve em prontidão e tivemos escalas feitas para ativar o RL2, com cerca de 30 assistentes operacionais em disponibilidade imediata, e que, para tratar estas listas de voluntários, o enfermeiro Jorge Pires fez mais de 500 telefonemas e e-mails garantindo esta listagem. Neste momento, fazer aqui
um abuso, referindo a disponibilidade dos camaradas militares da Armada que estavam na situação de reserva e que tiveram um desempenho incrível, acima de todas as palavras, e, portanto, este momento de oportunidade para os elogiar. Também estavam integrados neste atendimento do CAR. E a formação que foi feita durante toda a época Covid, aqui estão integrados também os voluntários, também estiveram com formação. E, rapidamente, passar, então, para finalizar a minha apresentação com uma análise SWOT, aqui em português, fofa, que é muito mais agradável, não é? As forças, os valores culturais, a disponibilidade permanente dos profissionais militares, o bom equipamento hospitalar e a proficiência dos militares em saúde de campanha. As nossas fraquezas, a necessidade de pessoal qualificado, referindo, por exemplo, a assistência ao doente crítico, a necessidade de ampliar as infraestruturas e as capacidades dos serviços, as respostas às solicitações dos beneficiários da ADM, que só na zona da Grande Lisboa são quase 80 mil, e uma inexistente reserva estratégica logística, que poderia ter sido um problema muito complicado. As oportunidades, a vontade político-militar, a centralização no ENCVA fez com que, provavelmente, os ramos tivessem esta resposta maravilhosa do reforço de pessoas para o hospital, não só na área da saúde, mas em todas as áreas, e as sinergias com outras entidades, como, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, que poderia receber doentes críticos do nosso hospital, e também o Laboratório Militar. Em termos de ameaças, o recrutamento de algumas especialidades médicas muito complicado, nas áreas do intensivismo, já sabemos que é difícil. O quadro do pessoal não ultimado do HFAR, que está a cerca de 60%. A dependência do mercado externo, que estava sufocado na altura. E o universo de utentes quase imprevisível, pois não sabíamos como é que a doença iria evoluir. Termino a minha apresentação deixando uma frase minha que gostava de partilhar, dizendo que é quase uma solicitação, pedir que a saúde militar seja uma prioridade aos olhos dos decisores, porque, como já vimos, a imprevisibilidade é uma certeza. Obrigado, continuação de bons trabalhos. Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel. Passamos de seguida, sem perder mais tempo, para o Sr. Tenente Enfermeiro António Borges. Bom dia a todos. Permitam-me desde já esta apresentação. Permitam-me desde já um cumprimento especial ao Santíssimo Presidente da ADM, José Carlos Vilhena, pelo convite formulado para estar aqui presente. E também um cumprimento desde já à mesa ao Santíssimo Senhor Enfermeiro Sérgio Gomes, ao Tenente Coronel Armando Armando, e ao Major Emanuel Lourenço, enfermeiro do Hospital das Forças Armadas Polo do Porto. O objetivo desta minha apresentação é um bocadinho a continuidade da apresentação anterior e irei falar essencialmente dos aspectos mais práticos e operacionais daquilo que foi estes últimos 6 meses no âmbito da preparação e da atuação do Hospital das Forças Armadas do Polo Lisboa no âmbito desta pandemia. Vou tentar, de uma forma muito rápida e muito prática, falar um pouco daquilo que foi a organização do Polo Lisboa, neste contexto, que medidas que nós implementámos, de que forma nos preparámos e tentámos sempre nos antecipar desde logo aos problemas e àquilo que poderia vir a acontecer, através de um planeamento estruturado e uma gestão organizada dos recursos disponíveis na altura, de que forma que nós nos empenhámos e gerimos os recursos que tínhamos e aqueles que viemos a ter a posteriori, o nosso investimento a nível da formação, do ensino e do treino e aquilo que aprendemos com esta
esta pandemia. O Hospital das Forças Armadas Polo de Lisboa, desde muito cedo, desde logo o início de março e muito antes, começámos a pensar e a planear aquilo que poderia vir a ser necessário em termos de operacionalização e de reorganização do hospital. Trouxe aqui esta pequena excerto de dia 2 de março, quando foram detectados e confirmados os primeiros 2 casos de Covid positivo em Portugal. Já o Polo de Lisboa, do Hospital das Forças Armadas, tinha um conjunto de orientações que estavam a ser trabalhadas no sentido da reestruturação dos serviços, de que forma que nós poderíamos organizar o hospital dividindo de uma forma eficaz e eficiente a estrutura em serviços dedicados a doentes Covid positivo e a doentes não Covid, de que forma que nós poderíamos reduzir a atividade eletiva, não comprometendo eventuais necessidades e situações de emergência que continuaram a surgir, a questão dos recursos humanos, das visitas e circuitos. Este é um trabalho que estava desde muito cedo a ser trabalhado. E queria aqui realçar neste Fórum Nacional de Enfermagem o papel e o contributo que a enfermagem, em particular a enfermagem militar, teve neste âmbito. Sem dúvida que desde muito cedo, através da elaboração de pareceres, através da elaboração de documentos, teve um papel e um contributo muito importante naquilo que foi e que viria a ser o desenrolar e o empenhamento do Hospital das Forças Armadas neste contexto. No dia 13 de março, quando ainda poucos casos existiam em Portugal, foi uma marca importante para o Hospital das Forças Armadas do Polo Lisboa, muito também com base naquilo que era a realidade mundial, nomeadamente em Itália, em que a situação se apresentava como bastante descontrolada. Trago aqui 2 relatos, porventura vocês recordam-se que por esta altura o tempo de atuação era muito restrito, era um tempo muito breve, que os nossos colegas em Itália e em França e em Espanha tinham para observar os doentes, para dar a melhor resposta, porque de facto os recursos eram escassos e a gravidade e a quantidade de doentes era bastante. E daí o limite, como é óbvio, chegar rapidamente. Portanto, temos este testemunho de uma colega nossa, de uma enfermeira, também em Itália, em que de facto relata o limite das forças e o cansaço, era de facto muito extenuante e a capacidade de resposta começava a ser limitada. Todos estes inputs chegavam-nos, como é óbvio, em direto, e nós também aqui ao nível do Polo Lisboa, do Hospital das Forças Armadas, preocupados com toda a situação que nomeadamente se vivia noutros países, tomámos a decisão, no dia 13 de março, de encerrar, entre aspas, o próprio hospital para aquilo que era toda a atividade eletiva, ficando naturalmente assegurando e assegurar a assistência aos militares e à família militar em contexto de urgência e em contexto de todos os doentes que se encontravam ainda internados na altura. Este dia 13 de março foi um dia importante e também mudou um pouco aquilo que era o paradigma e aquilo que era a estrutura de comando do hospital. Não, como é óbvio, comprometendo toda a estrutura orgânica, foi criado um grupo estratégico, portanto um grupo de apoio ao comando, composto por diversas células de apoio à crise e que de alguma forma veio dar resposta a muitas das lacunas e muito do trabalho que era necessário fazer neste contexto. Era necessário produzir muitos documentos, era necessário produzir pareceres, era necessário resolver muitos problemas de circuitos, logística, de recursos humanos, problemas de comunicação. Este era de facto um aspecto-chave, porque muitas das decisões que muitas vezes são tomadas ou que eram tomadas não chegavam de facto ao escalão inferior e, portanto, este grupo estratégico assumiu-se como de facto um grupo muito dinamizador, um grupo organizado e composto por múltiplos profissionais, não só na área da saúde, como também na área dos recursos humanos, da gestão, da informática. Tínhamos, como é óbvio, a estrutura de direção do Polo de Lisboa também integrada nesse grupo estratégico e era um grupo que funcionava em grande parte também e trouxe aqui esta constituição para reforçar um pouco e elencar aquilo que foi o papel da enfermagem e em particular da enfermagem militar no desempenho do Polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas neste contexto de pandemia. Posso-vos dizer que cerca de 1/3 do grupo era constituído por enfermeiros.
não só no grupo de estratégia, como também em todas as células de apoio a esse grupo, e em que as decisões eram tomadas fundamentadas e rapidamente eram tomadas decisões com base no melhor parecer e na melhor informação à altura que se sabia, e com base naquilo que também eram os pareceres, como é óbvio, dos nossos órgãos de decisão. Este aqui é só um exemplo da forma como nós estávamos organizados. Portanto, o grupo de estratégia estava organizado e comunicava diretamente com todas as células. Cada uma das células de resposta à crise partilhávamos um ficheiro único em que eram manifestadas as necessidades ou as tarefas que cada uma das células tinha que realizar, e íamos fazendo vários pontos de situação ao longo do dia e avaliava a situação e em que ponto é que ela se encontrava, se era resolvida, se tínhamos que envolver mais alguém na resolução desta situação, e portanto era feito um feedback momentâneo e real e ao momento daquilo que estava a acontecer. Isto permitiu que rapidamente se tomassem decisões, se pedissem pareceres, e as coisas fluíssem. Essencialmente foi isso. Um dos aspectos que nós tínhamos aqui, que geralmente gera sempre alguma dificuldade, era a questão da comunicação e da informação, e portanto tínhamos também um departamento responsável por essa área. Só a título de exemplo, foram logo no dia 13, no dia 14, no dia 15 de março e nos dias que seguiram, houve um empenhamento e um forte empenhamento e uma dedicação extraordinária de todos os colaboradores, especialmente aqueles que estavam diretamente envolvidos neste grupo estratégico, e trago aqui um bocadinho também um exemplo de algumas das horas em que se trabalhava e que se continua a trabalhar muitas vezes pela noite dentro, mas em prol daquilo que poderia vir a ser uma realidade. E tentámos sempre nos antecipar mais uma vez a este problema e não responder a ele. Foi sempre esta a nossa postura ao longo de todo o processo de gestão desta pandemia. Este é um exemplo da forma como nós divulgávamos informação, da forma como fazíamos chegar a quem estava no terreno e quem estava diretamente a prestar cuidados aos doentes, todos os pareceres que eram emanados, todas as informações que nos chegavam e toda a atualização que era feita. No dia 14 de março, portanto, no dia 13 foi tomada esta decisão, no dia 14 de março, todas as pessoas que entravam no hospital, independentemente de serem profissionais, familiares, doentes, fornecedores, todos eram controlados por um único ponto de passagem. Foi inicialmente com recurso a uma tenda de campanha e em que era feita a monitorização da temperatura e feito um questionário epidemiológico, e todos passavam por esta tenda. Esta era uma forma que nós sentimos e uma dificuldade que nós sentimos no início da implementação destes novos postos de trabalho. Isto é o exemplo de uma escala. Nós fazíamos uma avaliação diária dos recursos disponíveis nos vários serviços. Isto porquê? Porque com esta reorganização e com esta diminuição da atividade eletiva, alguns dos serviços, nomeadamente os serviços diretamente ligados à componente cirúrgica, ficaram, como é óbvio, com alguns recursos humanos disponíveis e, portanto, eles tiveram que ser realocados não só aos novos postos de trabalho, como também àqueles que já existiam e de acordo com a competência que cada um tinha, nomeadamente ao nível do doente crítico e enfim, todas as outras áreas que fossem necessárias. Esta era uma imagem logo dos primeiros dias em que nós implementámos estas medidas, portanto, a tenda para o controle da pré-triagem, e logo a seguir tivemos um circuito paralelo para os profissionais que trabalhavam no campus da saúde militar e em que tínhamos e foi implementado um posto de controle de temperatura, em que era visto, dentro das viaturas, ninguém saía dos carros, era verificada a temperatura e as pessoas parqueavam os seus carros. Isto para dizer o quê? Que, se bem se recordam, nós começámos este processo e tomámos esta decisão de encerrar, entre aspas, mais uma vez, o hospital para toda a atividade eletiva, mesmo antes de na segunda-feira seguinte, a DGS, de facto, emanar a sua norma número 1 de 2020, que dizia respeito à primeira fase de mitigação. Tentámos sempre recorrer, e este princípio do planeamento esteve sempre na base das nossas decisões. Este é um exemplo da forma como nos organizamos, alguns dos circuitos que foram elaborados, identificados todos os elevadores e definidos especificamente que tipo de elevadores eram utilizados e por quem eram utilizados. Foi sempre uma preocupação nossa desde o início. A nível da organização dos serviços, o serviço de urgência conseguimos organizá-lo em 2 circuitos separados. A urgência normal continua a funcionar para situações de urgência não relacionadas com situações de Covid positivo,
e tínhamos uma área específica e em que os doentes, depois da pré-triagem, eram canalizados diretamente para essa área de Covid, identificados como prováveis ou suspeitos doentes com Covid positivo. A nível dos internamentos, também houve uma reformulação. Os nossos internamentos são constituídos no nosso hospital por 2 pisos. Neste caso, o piso 1 funcionava com os serviços de medicina e o piso 2 com o departamento cirúrgico. Nesta altura, houve uma necessidade de reformular também esta organização, ficando o piso 1 responsável por todos os doentes Covid e o piso 2 por toda a área médica e cirúrgica não relacionada com o Covid. Portanto, houve aqui uma separação clara daquilo que era a nossa organização. Também a nível dos cuidados intensivos, houve e vão ter depois a oportunidade mais à frente de vos falarem sobre isto, mas houve uma evolução ao longo do tempo do conceito que inicialmente estava previsto e que hoje em dia ainda se mantém. Começámos por uma reorganização interna e de uma unidade de cuidados intensivos passámos a organizar e a ter 4 unidades de cuidados intensivos. Felizmente nunca foi necessário operar, mas preparámos nesse sentido. Por uma fase em que a UCI original funcionava e ficou destinada para a área Covid positivo e a UCPA, a Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos, receberia os doentes de intensivos não Covid, e neste momento funcionamos num modelo variável, dependendo do número de doentes positivos que nós tivemos identificados, sendo que a nossa UCI original é composta por uma sala de isolamento e, portanto, permite-nos ter em simultâneo um doente de Covid positivo e 2 doentes de Covid negativo. Claro que se tivermos mais do que 2 doentes na UCI original, então teremos que passar os doentes com necessidades de cuidados intensivos para a UCPA. Isto é um aspecto da nossa organização que ainda hoje se mantém, com 2 alterações em relação ao drive-thru e ao hospital e ao agrupamento sanitário que foi, entretanto, desmantelado. E a nível de medidas de exceção que nós implementámos foram várias, acompanharam um bocadinho aquilo que foi a resposta, a resposta da Direção-Geral de Saúde e a resposta a nível do Governo. Muito rapidamente, com esta estrutura de comando suportada por um grupo estratégico que já vimos, permitiu-nos suportar as nossas decisões em pareceres fundamentados. Nós geríamos e localizávamos todos no mesmo espaço físico, o que fez com que, em termos de comunicação, fosse muito mais fácil. Eram realizados 2 pontos de situação diários e as coisas fluíam rapidamente. Reforçámos e controlámos de forma eficaz a segurança e o controle de acesso ao hospital e foram elaborados todos estes circuitos ao longo desse período, nomeadamente do mês de março. Isto é 2 exemplos daquilo que nós definimos em termos de circuitos, não só para os doentes, como também para os profissionais, para os circuitos das roupas, para os circuitos da alimentação, circuitos da limpeza. Para todos e para cada um deles existia um esquema de fácil entendimento e que chegava rapidamente aos profissionais. A nível da pré-triagem, começámos com umas instalações provisórias, como vocês viram, com uma tenda de campanha, e evoluímos para uma estrutura fixa que ainda hoje se mantém. E esta pré-triagem ainda hoje se mantém também obrigatória para todos os doentes, familiares ou fornecedores que venham ao hospital. Os funcionários, implementámos um posto de controle de temperaturas e hoje em dia a forma de controlar esta temperatura é através da automonitorização de cada um. Esta é a estrutura física que vocês veem do vosso lado esquerdo, uma estrutura fixa que existia, mas que não estava destinada a este efeito, e é onde hoje em dia é realizada a pré-triagem. Portanto, foi criada bastante sinalética, visível, que não fosse confuso e que de alguma forma permitisse o melhor encaminhamento aos doentes e à família militar que recorriam e que recorrem ainda hoje em dia ao Hospital das Forças Armadas. Também várias medidas de higienização e distanciamento social, nomeadamente nas áreas de apoio, refeitórios, através da implementação de teleconsultas e nas salas de espera, através da limitação do número de pessoas em presença física. A nível dos internamentos, como já vimos, houve uma reestruturação profunda daquilo que era a atividade habitual e isso também nos permitiu, de alguma forma, gerir de uma forma mais eficaz os recursos humanos disponíveis. E a sua redistribuição, como já falei, de acordo com as suas competências, nomeadamente em cuidados intensivos, em urgência e em hemodiálise. Houve uma mobilização interna dos recursos e também daqueles que depois os 3 ramos das Forças Armadas nos disponibilizaram e houve esta distribuição de acordo com essas competências. Tivemos também um reforço de equipamento e de instalações do próprio agrupamento sanitário que nos permitiria ainda aumentar a nossa capacidade de internamento e de resposta a estes doentes.
Foi também implementado um sistema de drive-thru, a realização de testes Covid em drive-thru, que nos permitiu, de facto, agilizar muito a resposta a este nível. Não havia necessidade, e ainda hoje em dia se mantém este sistema, da pessoa não sair da viatura, diminuindo assim o risco de infecção e transmissão da mesma e a simplicidade de processos. Isto é a evolução do esquema que nós tínhamos para o drive-thru. O que está em vigor é aquele que vocês veem do lado direito, no fundo muito semelhante ao anterior, em que as pessoas entram na sua própria viatura à porta de armas ou a pé, fazem o circuito de drive-thru e a seguir saem novamente do hospital sem que propriamente tenham que contactar com a estrutura hospitalar e diminuindo assim o risco de propagação da infecção. A nível de recursos humanos e do seu empenhamento, tivemos vários constrangimentos. Vou ter que pedir que com certeza. Por favor. Ao nível dos recursos humanos, tivemos vários constrangimentos, não só relacionados diretamente com aquilo que foram as adversidades da própria sociedade, como também em tudo aquilo que eram, na altura, as medidas implementadas e aquilo que eram as orientações, nomeadamente da nossa Direção-Geral de Saúde. Tentámos dar a melhor resposta e tentámos nos reorganizar também através da implementação de algumas medidas excepcionais, desde a convocatória de militares da reserva, o reforço dos militares das Forças Armadas, trabalho em horários rotativos, interrupção da atividade cirúrgica eletiva, interrupção de férias, interrupção de licenças para estudos. Portanto, houve todo aqui um acréscimo e uma preocupação constante daquilo que foi a nossa preparação. Isto era um exemplo da forma como nós geríamos diariamente os nossos recursos, em que situação é que eles estavam, de disponibilidade ou de não disponibilidade, e uma forma que nós tivemos de colmatar algumas das lacunas que nós tínhamos em termos de diferenciação, nomeadamente ao nível do doente crítico, que era sempre essa a nossa preocupação. Investimos bastante em termos de formação, investimos bastante em termos de profissionais, pelo número de sessões que realizámos, pelo número de formandos que estiveram presentes em todas estas formações que vocês aqui podem ver. Tentámos nos preparar da melhor forma para dar a melhor resposta possível neste contexto. Para terminar, só apresentar-vos aqui, portanto, aquilo que é um gráfico da Direção-Geral de Saúde de há 2 dias, em que, de facto, numa altura em que os casos parecem com uma tendência de aumento contínuo, também o Hospital das Forças Armadas se tem preparado e se tem antecipado àquilo que pode vir a ser um problema nos próximos meses, com a elaboração de vários documentos e orientações internas no sentido de dar a melhor resposta à fase que eventualmente se pode aproximar. Foram várias as nossas dificuldades, foram várias também as nossas limitações, mas temos algumas forças que nos continuam a distinguir enquanto militares e enquanto enfermeiros, nomeadamente a nossa capacidade de resposta e de antecipação, a nossa capacidade de organização e de comando e a nossa capacidade de afirmação enquanto líderes. Vamos conseguir certamente dar a melhor resposta, apesar de algumas ameaças que existam e algumas fraquezas que naturalmente surgirão. Aquilo que nós passamos e o último semestre permite-nos olhar para o futuro com confiança e com uma confiança reforçada naquilo que são as nossas capacidades e acreditar naquilo que são as nossas capacidades, nomeadamente enquanto enfermeiros e enfermeiros militares, e é neste fórum que hoje aqui estamos e que de uma forma muito significativa, dignifica a profissão da enfermagem. Termino só com uma pequena frase de Sun Tzu, que vai de encontro àquilo que é a importância que o planeamento tem na resposta e no empenhamento a situações de crise. Aquele que se empenha a resolver as dificuldades, resolve-as antes que elas surjam. Aquele que se ultrapassa a vencer os inimigos, triunfa antes que as suas ameaças se concretizem. Mais uma vez agradecer a todos os presentes, aqui fisicamente, e a todos na plataforma. Muito obrigado e estou ao dispor. Obrigado nós, Sr. Tenente. E passo a apresentar o último orador desta mesa, que é o Sr. Major Enfermeiro Paraquedista